tiver capitalismo, se tiver um outro governo, socialismo, ou nazismo, ou comunismo, não tem imprensa, não tem jornalismo. Quando a gente fala em jornalismo, cá entre nós, quando a gente fala jornalismo, está pensando na imprensa livre. Porque uma vez me disseram que tinha jornais na União Soviética. Me disseram não, eu fui lá ver. Tinha jornais na União Soviética. Tinha jornal, tinha redação, tinha jornalista, mas não tinha jornalismo. Como é que você vai fazer jornalismo numa ditadura de partido único, de prisão sem processo, né, de domínio da polícia? Não tem. Então você veja que há uma ilusão, pode haver uma ilusão, né, de você chegar num determinado lugar, numa determinada época, você tem lá o produto impresso, você tem um jornal na banca, tem um jornal correndo para lá, tem um programa de televisão, mas não tem jornalismo acontecendo, porque está debaixo de uma ditadura. Não tem. Ou tem um jornalismo castrado, né? Que está sendo verdadeiro quando dá a notícia que houve um vulcão, teve uma erupção de vulcão, mas ele está cerceado naquilo que interessa mais, que é a vida, né, que seria gerida pelo povo, conforme a definição de democracia, né? Outro dia, lendo um dossiê do Carlos Drummond de Andrade, ele diz lá que ele era chefe de gabinete do ministro da Educação e surgiu a ideia de fazer um jornal do Ministério da Educação, né? E ele andou conversando lá e tal, mas chegou à conclusão que repartição pública não faz jornal. Não faz jornalismo, faz release, né? Faz release, não faz jornalismo. Não faz jornalismo. Agora, Humberto, de onde é que vem essa ideia de democracia, esse nome de democracia? Bom, essa coisa aí é grega, né? Tem aí a junção de duas palavras gregas, que é demos, que é povo, e kratos, que é poder, né? Entende-se na origem da palavra que democracia é o poder exercido pelo povo ou pelos seus representantes, né? Essa coisa é até interessante, Zé, porque a origem disso está localizada mais ou menos no chamado século de Péricles, que é o quinto século antes de Cristo, né? E tem 2.500 anos. Não, 2.500 anos de hoje. De hoje? De hoje, 2.500 anos de hoje. É antigo, né? Não tinha, a palavra jornalismo não existia, né? A profissão de jornalista não existia. Isso é um negócio muito recente, né? Não existia nem tipografia. Agora, mas existia, não tinha, isso foi com o tempo, mas existia a transmissão da notícia, né? E existia a necessidade da informação, que eu acho que é o que gera o direito a ser informado. Para contar um caso que é daquele tempo também, né? Você pega, por exemplo, a Batalha de Maratona, que todo mundo conhece porque ensejou essa prova, que é a prova mais clássica das Olimpíadas, né? Que é a corrida da maratona, que são 40 mil metros, né? Onde é que está ali, onde é que eu vejo nesse episódio, não um evento esportivo, mas um germe do jornalismo, né, junto com a democracia. O que foi a Batalha de Maratona? Foi o Dario persa que chegou lá, já estava conquistando aquele Oriente todo, e falou, agora vamos tomar Atenas. E dentro de Atenas houve uma divisão do povo lá, o povo já palpitava, o povo já era chamado poder do povo, né? E ficou dividido. Não vamos nem brigar com o Dario, porque nós vamos perder. E a outra metade falou assim, não, nós vamos ganhar, vamos lá, temos que, mesmo que perca, nós temos que ir lá para lutar, não vamos deixar entrar aqui de graça. E os atenienses foram para enfrentar o Dario lá na beira do mar. Uma maratona é uma planície, um brejão, né? E eles foram para lá para enfrentar o Dario e deu zebra. Os atenienses ganharam, né? O que até mudou a história nossa, a história do próprio Ocidente nosso mudou ali. Você imagina quem ficou em Atenas, as mulheres, as crianças, os velhos, a angústia deles de saber o que ia acontecer lá. O que está acontecendo lá? Eles não sabiam.
Estão brigando, mas a gente não sabe o que é que está acontecendo lá. Aquela população tinha a necessidade de saber do resultado ali. E tinha, portanto, o direito de saber. O que aconteceu lá em Maratona? Na hora que os gregos ganharam, os atenienses ganharam, aí é que começa o jornalismo. Temos que dar notícia para Atenas. Essa notícia tem que chegar lá. Como é que essa notícia tem que chegar lá? Rapidamente. Então, quem que está descansado aqui, quem que me corre melhor, pegaram... Cavalo bom, cavalo deram até bom. um nome depois, pegaram um cabra bom, está inteiro, esse aqui corre para caramba, e ele vai lá para dar notícia. Mas o que ele vai chegar lá e falar? Não precisa de falar muita coisa, ele só chega lá e fala assim, vencemos. Uma palavra, sintetiza tudo. Você tem os elementos todos do jornalismo aí. Agilidade, condensação da notícia, né? Velocidade, e a pessoa aparelhada para levar essa notícia, o cara saiu correndo e chegou lá e falou, vencemos. Falaram que ele morreu depois que falou a palavra vencemos, isso é lenda, né? Aí depois vem o quê? Vem a suíte. Vem o pessoal mais lento chegar lá, né? Para dizer, olha, morreu fulano, morreu esse cara e tudo. Para mim, o jornalismo é isso aí, começou aí. Isso começou aí. Começou aí. Mas o jornalismo, assim, de espalhar a notícia, que a gente até vê agora muito na internet, né? Então, a internet virou um balaio, uma poeira de notícia. Agora, não é notícia, porque a notícia é aquilo que é confirmado, que é verdadeiro. Porque se ela fica pelo meio, ela é uma invenção, uma falsificação, ou é uma fofoca. Essa é uma fofoca, não é notícia. Então, esse jornalismo de levar a notícia, ele veio dos gregos desse tempo, mas ele foi se sofisticando, né? Hoje não é mais. Não é mais levar notícia. Jornalista mais é para vigiar o poder. Eu acho que essa é a grande praga do milênio, né? É a grande praga do milênio, né? É uma ferramenta poderosa, que são as redes, né, sociais, e na mão de todo mundo. Porque, por exemplo, se a Folha de São Paulo, ou o Globo, ou qualquer jornal importante, o New York Times, o Washington Post, dá uma notícia falsa, ele tem endereço. Você vai lá e quebra lá, né? Tem uma revolta, vai na justiça. Vai na justiça e tudo, né? Pede indenização, milhões de dólares. Milhões. Agora, a notícia falsa você não tem. Como é que você vai pegar na isso? Internet? Na internet. Ah, sim. O cara planta uma notícia nas vésperas da eleição dos Estados Unidos através de um computador que está numa república que foi lá da União Soviética, antiga União Soviética. Você não pega, né? Quando vê, já está espalhado. Sim. E o pior é que todo mundo acredita, né? Humberto, vou te fazer uma pergunta. Você acha que nos tempos atuais é possível fazer jornalismo sem interferência política e econômica? Muito difícil. Muito difícil. Eu acho que o jornalismo, ele tem, a gente sabe disso, né? Uma definição ideal, definições ideais, né? Ele tem estatutos ideais de funcionamento. Respeitar as versões, respeitar a verdade, tentar se vacinar em relação ao poder econômico e se vacinar em relação ao poder político, sendo que entenda-se aí por essa vacinação do poder político, todos os poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário e tudo. Mas isso é uma meta, né? E é uma briga diária, que você tem em cada redação de se defender disso aí, porque o critério maior, aí voltamos do jornalismo ideal, é o destinatário da notícia, não é o jornalista e nem é o poder, né? Seja ele econômico ou outro. É o consumidor da notícia que está na ponta de lá. Então eu vejo essas coisas como uma batalha diária em cada redação que se respeite, né, para você se vacinar contra essas contaminações. Pois é, mas então as grandes empresas jornalísticas do Brasil hoje,
elas lutam essa luta, né, de compensar a pressão econômica e a pressão política para fazer um produto assim isento dessa influência indesejável. Quer dizer, é difícil. Mas eu acho que elas lutam, viu, Zé? Eu acho que elas lutam com sinceridade das empresas, né? Os jornais que estão sobrevivendo no Brasil, eu acho que são todos honestos, partem de uma postura honesta, mesmo do ponto de vista do empresário, né? Só que a luta é deles também. Eu me lembro no tempo da Globo, da censura na Globo, o doutor Roberto Marinho vivia, os mesquitas e todo mundo, azucrinados pela repressão, né? Até falar em repressão e falar em ditadura, que nós pegamos esse tempo, né? O que você acha que a ditadura ensinou para nós, do ponto de vista de jornalismo, né? Ela deixou alguma herança para a imprensa brasileira? Eu acho que é assim, de um certo lado, deixou uma herança de heroísmo. De resistência. De resistência, de jornalistas, né? Às vezes com boa posição na mídia, assim, tradicional, e que abandonou para fazer imprensa alternativa. Você lembra de algum caso de resistência, por exemplo, no seu tempo da revista Realidade? Que foi muito então perseguida? eu lembro um caso seguinte, Em determinado momento eu era o editor-chefe da revista Realidade. E a secretária me avisou, o delegado fulano de tal, do DOPS, está aí quer falar com você. Eu falei, mas o que ele quer? Ele quer falar com você. Manda entrar o delegado, né? Aí o que ele queria? Ele queria que eu, como chefe eventual da redação naquele momento, desse notícia de um repórter da Realidade que tinha ido para a clandestinidade e estava lutando contra os militares. Eu falei, doutor, o senhor me desculpe muito, mas se esse repórter, que é o Carlos Azevedo, está vivo aí, ótimo. Que trabalhou com a gente na Globo, né, no Globo Rural, foi repórter do Globo Rural, né? Falei, doutor, se o senhor que trabalha com isso, de saber onde que estão os elementos perigosos, não sabe, eu que vou saber? Eu não sei onde está o Azevedo. Se algum dia ele me ligar ou alguém me avisar, talvez eu avise o senhor que eu sei, mas no momento eu não sei. Quer dizer, ia procurar repórter, né? Agora, do ponto de vista de resistência, eu acho que tinha cada jornalista, em cada palavra que escrevia, em cada vírgula que colocava, ele era um resistente. E na televisão tinha, às vezes, algumas artimanhas, né? Eu me lembro de uma ocasião que a gente chegava na redação da Globo, né, final da década de 70, primeira coisa que você tinha que fazer é ir para um quadro de cortiça, onde pregava recados, anúncios, e para ver o que tinha de recado da Polícia Federal. Era um telex, né, que vinha dizendo o que você podia, principalmente o que não podia falar naquele dia. Então vinha um telex assim, estão proibidas todas as notícias sobre a passeata dos estudantes que vai acontecer hoje no centro da cidade. Então você não podia falar daquilo por aquele telex. O que a gente fazia? Pegava um repórter com a carinha assim de santo e tudo, né? Falava assim, você vai lá no coronel Erasmo Dias, que é o secretário de Segurança, e faz a seguinte pergunta para ele, Coronel Erasmo Dias, é verdade que está proibida a passeata que iria acontecer hoje da Praça da República até o Largo São Francisco? E ele respondia, está proibida, eu recomendo os pais para não deixar os alunos, os seus filhos irem para a passeata e tal. Aí, a estudantada, que como se dizia naquele tempo, estava viciada em gás lacrimogêneo, saía em bando para ir para a passeata, né? Era uma maneira de você resistir, de você fazer a pergunta. Sim, né? Mas então eu digo que a ditadura, né, que impôs a censura à imprensa, teve dois lados. Esse lado heróico de nossos colegas, né, de jornalistas, né, que estão aí ativos ainda hoje, que têm um trabalho registrado num livro magistral do Bernardo Kuczynski. Mas tem um outro lado também. Como a ditadura foi um período de estabilidade econômica, as empresas se fortaleceram.
E olha, não existe jornalismo nas atuais condições de temperatura e pressão sem a publicidade. E a publicidade, ela que vai dar receita para a empresa jornalística para ela poder bancar o seu ativismo de jornalismo independente. Já só para pegar um pedaço, você falou muita coisa importante numa frase só, mas para pegar uma primeira, assim, como efeito da ditadura, né? Como a economia estava boa, né? E como a economia não estava censurada, houve um grande desenvolvimento, foi quando houve o grande desenvolvimento do jornalismo econômico no Brasil. Foi debaixo da ditadura, né? Isso consta até de livros do Sidney Basile, que foi da Gazeta Mercantil, no Elemento de Jornalismo Econômico, né? O Joemir Betting, que cresceu também nesse tempo, né? O jornalismo econômico, você podia falar de tudo, né? Hoje a gente está vendo uma outra hipertrofia, né? O noticiário político criminal, né? Ah, sim. Isso é um momento de hoje, né? Mas uma coisa de democracia e jornalismo. Eu fiz uma afirmação aqui no começo, forçando um pouco a retórica, mas é para reforçar isso, olha. A gente vê colegas jornalistas, até de entidades de classe, que estão sempre contra, né? Contra a chamada grande mídia, a chamada grande imprensa, as corporações, né? E há um pouco de ilusão, porque se você ouvir esses gritos assim, desafinados, de assim, impor condições restritivas, né? A empresa, você não tem mais jornalismo, porque não vai ter mais emprego para jornalista. E há uma outra decorrência de democracia e jornalismo, e imprensa livre, é também essa. A profissão de jornalista é uma profissão de empregado, sabe? Se você não for empregado numa empresa de comunicação, ou você faz um jornalismo de Dom Quixote para 4, 5 pessoas, ou você passa a se lamentar, porque o exercício do jornalismo é um exercício feito por um trabalhador de uma empresa de comunicação. Não, mas, José Hamilton, mas aí eu discordo pelo seguinte, porque nós estamos vivendo um momento em que o que as redes sociais na internet publicam, né? A gente está se preocupando muito com as notícias falsas, mas não é só notícia falsa que está lá. Você tem blogs de jornalistas sérios lá dentro. Você tem sites, até das próprias grandes empresas que estão lá dentro, né? Então, eu acho que não tem um rumo ainda muito certo no momento, mas eu nunca vi a sociedade precisar tanto do jornalismo, sem nenhum adjetivo, como agora, por causa exatamente desses vírus, né, que estão matando o jornalismo. E aí, a própria ferramenta dos inimigos, né, as próprias redes sociais, elas têm que ter um trabalho de veicular também coisa apurada, uma notícia séria e tudo, porque hoje, se você pegar a geração nova, ela não pega mais o jornal papel na mão. Eu até gosto ainda de pegar, mas não pega mais, ela vai no computador. Mas ali ela pode entrar na Folha, ela pode entrar no Globo, pode entrar no Estadão, no New York Times, no Le Monde, ela pode entrar onde ela quiser, também ali, né? E aí é que eu acho que você tem emprego também, abrindo emprego, né, para jornalista nesse campo novo que está aí no mundo aí. Sim, hoje, né? é um nicho. Mas ainda... Será que é só nicho? Ou ele está ficando mais preponderante? Eu acho que é um nicho, é um lugar de refúgio para jornalista que discorda assim, das grandes empresas, né, que não se afina mais, não quer mais saber de grande corporação, quer fazer um jornalismo mais pessoal, e é muito valioso.
Mas eu acho que a internet, como ela é, essa farofa de notícias, geralmente Você falsas... chamou de poeira de notícia, né? É, uma poeira de notícias que você não tem a quem responsabilizar, que você não tem como procurar uma prova de validade, né? Essa poeira vai valorizar o trabalho do jornalismo sério, de empresas sérias de Mas jornalismo. o estrago vai ser grande. Você vai ver, esse ano nós estamos num ano de eleição, vai ser aquela enxurrada, aquela coisa assim de terrível, né? Principalmente quando a gente entrar no segundo semestre, né? De notícia falsa em relação a todos os candidatos, como aconteceu nos Estados Unidos, acabou de acontecer lá também, né? E nesses sistemas você tem até mártires, né? Em países um pouco menos organizados, né? O ano passado mataram uma jornalista que criticava os políticos do país dela, que é a Ilha de Malta, né? Daphne Galizia, né? Que até corre esse risco ainda, né? Que eu quero dizer isso, se você vai pela verdade, vai pela versão apurada, em determinados lugares que não são as sedes das grandes corporações, interior do Brasil e tudo, você ainda morre como jornalista por causa disso, né? Eu acho que vamos ter um ano muito sério aí, tá? Humberto, como é que você acha que pode garantir, né, a liberdade de imprensa num cenário assim poluído das relações entre governo, poder judiciário, né, mídia e grandes corporações? Quer dizer, é um pouco... Eu queria de você mais uma avaliação de como uma instituição tão importante, tão séria dentro da democracia, como é o judiciário, chegou a um momento assim tão fragilizado, tão exposto em pequenas falcatruas internas, em pequenas maracutaias. Não, mas eu acho até que você tem caso direto, né? Você tem um caso, se não me engano, está despendurado ainda até hoje no Estadão, o tal escândalo lá, a Operação Boi Barrica, em que um juiz, né, não um juiz de altas instâncias, né, proibiu a publicação de notícias sobre aquele assunto no jornal Estado de São Paulo. Então, hoje o juiz está tendo poder de censura. Sim. Né? E juiz de primeira instância, entendeu? Então, eu acho que é uma luta, viu, Zé Milton? É uma luta grande. Eu acho que a luta pela democracia, que a gente não pode descuidar dela, ela é uma luta pelo jornalismo livre também, em todos os sentidos de liberdade. E essa luta é diária, Eu acho que uma coisa que poderia melhorar, já foi melhor, é as redações, né? As redações dos jornais, dos sites, essa coisa toda, né? Se fortalecerem mais, né? Nessa resistência, né? Você trabalhar também com um pouco de princípios e não só com pressão, né? Acho, por exemplo, que uma outra coisa também, que o Poder Executivo e o Judiciário começou num processo que vem de 2, 3 anos para cá, de vazar só a notícia que interessa vazar para a imprensa. Essa é outra coisa contra a qual o jornalismo tem que se rebelar, ele tem que se reforçar para não ficar comendo milho só na fonte que está interessada e direcionada a veicular isso ou aquilo e não aquilo outro. Sim. Né? Mas, Humberto, na ditadura, né, na ditadura militar, os jornalistas tiveram que conviver pessoalmente com uma situação de constrangimento até pessoal, né? Em função da polícia, do medo, do exército e tal. Mas eu era, na época, jornalista da grande imprensa aqui em São Paulo. Mas, diante da censura, como eu era repórter, sou ainda repórter, e o repórter depende de um mínimo de condição de pesquisar, de investigar, né? Então, meu trabalho na grande imprensa não teve sentido e eu fui
trabalhei em jornais do interior para fazer reforma, para implantar computador. Você esteve em Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto? São José do Rio Preto. Mas numa dessas paradas, que foi em Rio Preto, eu tive a ocasião de testar uma lei do jornalismo que eu ouvi na escola, eu fiz escola de jornalismo aqui em São Paulo, que era o seguinte: a notícia tão mais importante é quanto mais perto tiver do ouvinte, ou do leitor. E trabalhando no jornal de Rio Preto, então, né, nessa fase de reforma de jornal no interior, a gente descobriu lá um crime de emboscada, que o jornal estava dando durante vários dias, e o grande problema era saber quem foi o mandante, né? Quem que encomendou o crime. E aí descobrimos o homem e botamos na primeira página do jornal, né? Foi ele e tal, a fotona dele, foi ele e tal, do crime da emboscada. No outro dia de manhã, eu chego na redação, a moça me fala: ó, tem um homem esperando aí. Eu falei: manda ele entrar. Ele entrou e era o homem da foto. Ele falou: estou aqui desde as 6 horas esperando o Eládio, que foi o repórter que assinou a reportagem. Estou esperando para matar, estou armado, estou esperando para matar. E se ele não aparecer, eu mato o senhor. Eu falei: olha, vamos conversar um pouco, né? Porque o senhor sabe, deixa eu dar o meu lado da história também, o lado do jornal. Mas, enfim, eu passei assim uns 40 minutos de medo, claro, físico, perante essa pessoa. E ele foi se acalmando aos poucos, acalmando. No fim, acabou até dando entrevista para o jornal, dando a versão dele e tal. Mas aí, então, eu conferi essa lei, né? Que a notícia é tão mais importante, quanto mais perto tiver do destinatário. Do destinatário, mas não pode ser muito perto. Lá estava muito perto. Aí não dá. Porque na grande empresa da capital, você dá uma manchete num criminoso, num corrupto, mas, né, a cidade é muito grande, você não encontra um camarada na rua, né? É. Não, mas esses tipos de pressão, por exemplo, eu vivi pressão no Globo Rural. Começo do Globo Rural, eu não sei se você se lembra disso, o governador era o Maluf, São Paulo. O Ivacir Matias era repórter da Geral, né? E fez algumas perguntas muito pertinentes ao Maluf, aquela pergunta que incomoda, que eu acho que esse é o papel do repórter, chegar a fazer uma pergunta que incomoda, né? O Maluf se abespinhou, deve ter ligado para os diretores, para os donos da televisão, para aquela coisa toda, para tirar aquele repórter dali. Aí tivemos que esconder o Ivacir no Globo Rural. Tiramos ele da Geral, entrou no Globo Rural, onde ele ficou décadas, né? Décadas. Então, até esse tipo de pressão existia, né? Naquele tempo também, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que desde a Grécia até hoje, são dois valores que se a gente bobear, a gente perde, né? E não podemos perder. Né? A liberdade de imprensa e democracia, e as duas estão juntas. Estão juntas. É. Irmã, você é mesmo. Temos que defendê-las.